É com gratidão e alegria que represento meus colegas formandos da turma de 2024 do Seminário Teológico Batista em Nova Iguaçu. Nesta ocasião tão significativa, importante e relevante. Hoje comemoramos não apenas a conclusão de um ciclo acadêmico, mas também o início de uma jornada de serviço cristão e cumprimento da grande comissão. Ide todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, ensinando-os a guardar tudo que eu tenho poder ordenar para eles. Colegas, irmãos em Cristo, o presente é apenas uma parte de uma jornada maior. Grave isso. O presente é apenas uma parte. Pense como se fosse um metrô, um trem com vários vagões. Nós estamos em um vagão. Nós podemos, colegas, perceber aquele vagão. Mas o nosso Criador eterno, Ele olha e observa todos os vagões da nossa vida. E Ele tem cuidado de nós. Possamos dar glória a Jesus? Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado da sua igreja. Quero saudar, em nome da turma 2024 do Seminário Teológico Batista Nova Iguaçu, eu quero saudar o nosso diretor, pastor Paulo Roberto Gonzaga. Muito obrigado. Muito obrigado. Quero saudar também a patronense, professora Eva Souza da Silva Evangelista, reconhecida, irmã Eva, por essa turma, nessa formatura, reconhecida por nós, alunos desta apreciada instituição, pela excelência e pelo saber em educação cristã. Muito obrigado, professora. Muito obrigado. E nós, alunos, a gente poderia lembrar de várias ocasiões, por exemplo, eu coloquei aqui, para reconhecer a nossa professora Eva, a transição do presencial para o online. Vocês lembram? A professora Eva foi dotada de tamanha excelência de dar suporte, juntamente com os professores, para a época, passando por essa transição num período terrível de pandemia, por exemplo. Obrigado, professor. Queremos também saudar nesta noite nosso paraíso, professor Ricardo Luiz de Freitas. Reconhecido também, reconhecido por essa turma, pelos alunos da turma 2024, por ser uma referência acadêmica e profissional para os formandos. Um educador com excelência. Isso aqui não é Ctrl-C e Ctrl-V, isso é do nosso coração. Com excelência. Para quem não sabe, o professor Ricardo, excelente mestre grego e hebraico, descortinou das nossas mentes como aluno quiser ser algumas situações, ocasiões confusas de leitura de textos bíblicos. Aliás, eu não sei se você sabe, a Bíblia que você tem em suas mãos ou no seu celular, ela não foi escrita em português, ela foi escrita em grego, hebraico e também árabe. Então, aprendemos com o nosso professor Ricardo que toda versão que você tem aí na sua Bíblia é só uma interpretação do texto original. Então vamos parar de usar as expressões. O que você tem que saber de fato, o que está escrito, hebraico, grego e
Evangelho do Cristo ressurreto. Vamos falar, né? De algumas desconstruções, eu posso falar uma minha particular. Eu cheguei lá no seminário das primeiras do nosso professor Ricardo, PhD em batalha espiritual. E aí, desconstruiu, estava com carteirinha, né? De batalha, aqueles livros lá de batalha espiritual, e o professor Ricardo, à luz do Evangelho do Cristo ressurreto, desconstruiu para construir, apontando para Jesus. Glória a Jesus, amém? Jesus é o Senhor. Jesus, sempre Jesus. Nós também saudamos todos os nossos queridos demais professores. Aliás, eu coloquei aqui, né, assim, falaremos mais sobre eles ainda esta noite. Familiares, nosso suporte de todas as horas e momentos, foram muitas emoções juntos. Nós queremos agradecer muito a Deus pelos nossos familiares e presentes. E com isso eu gostaria que a turma do Rio ficasse de pé para aplaudir os nossos familiares. De todo o nosso muito obrigado. Porque se vocês é impossível chegar a esse estágio que nós chamamos. É isso que é legal. Então é do nosso coração, a nossa gratidão para os nossos familiares, amigos, irmãos e irmãs em Cristo. Coloque uma frase aqui. Cuide de quem corre no seu lado e de quem te quer bem. Essa é a coisa mais cristã do Evangelho. Como diz João, Evangelho de João capítulo 13, versículo 35, quando você vive no amor, na essência, na base, que é na família, a partir daí, como diz o Evangelho de João, serão reconhecidos por amarem uns aos outros. O amor. Afinal de contas, o que nos trouxe aqui, colegas? O que nos trouxe aqui? Acima de tudo, lembra aqui, e eu quero deixar claro nessa minha colocação, acima de tudo, o cabeça da igreja, o verdadeiro autor da nossa vocação, o motivo da nossa canção, o dono da festa, o nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Lembra aqui a palavra do apóstolo Paulo, Romanos capítulo 11, versículo 36, em duas versões, na nova versão internacional e na versão que eu prefiro, na aplicação desse texto, na nova versão transformadora, e diz o seguinte: e o apóstolo Paulo, que representa o ponto que está no nosso coração nesta noite, pois dele, por ele e para ele, são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. Na nova versão transformadora, diz o seguinte, eu prefiro essa versão, pois todas as coisas vêm dele, existem por meio dele e são para ele. A ele seja toda a glória para sempre. Amém. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Que o nosso Cristo receba a nossa adoração e a nossa gratidão. Deus é a causa primária, segundo esse texto. É a causa material. Tudo mais se deriva dele, são todas as coisas. Deus é a causa formal, isto é, nele começa o plano inteiro do universo. Ele é a causa eficiente, ou seja, através dele todas as coisas foram produzidas e postas em ordem, através do nosso Deus, por meio dele, são todas as coisas. Deus realmente é a causa final. É a causa final. Ou seja, todas as coisas se dirigem para ele, a fim de ter cumprimento e realização. Isso foi extraído do comentário do Novo Testamento, do Russell Nord, comentário que traz essa observação. Afinal de contas, o que então nos trouxe até aqui? Parafraseando este momento, eu cito aqui o compositor, o poeta de carteira e
eterna. Amém? A gente pode dar glória a Jesus. Toda a glória. Toda a glória. Esse dia de gratidão e louvor ao Senhor em nossas vidas tem uma qualidade. Além da graça de Deus, do cuidado de Deus sobre as nossas vidas, tem uma responsabilidade. Isso aí que eu fico impactado. O Evangelho não é só da graça, mas o Evangelho chama o pastor Denilson a responsabilidade. A responsabilidade da vocação, da nossa vocação. E é nesse sentido, também a responsabilidade de pregar a verdade do Evangelho de Jesus Cristo de Nazaré e cumprir o chamado da grande comissão. Entendemos, todos nós. Preste atenção nessa parte. Eu considero a mais importante daquilo que eu orei e coloquei diante do Senhor. Preste atenção. Entendemos que seremos cobrados pelo Senhor da seara. Vocês lembram? Meu pastor, de Mateus capítulo número 9, 38, o servo fiel, o mordomo. Quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Lucas capítulo 9, versículos número 62. Então, uma das coisas mais importantes é entendermos que temos uma grande responsabilidade. Na medida que os nossos mestres e mesmo ensinaram, arrancaram alguns véus dos nossos olhos, nós precisamos, à luz do Evangelho, no amor cristão, levar essa mensagem para o povo. Com clareza e verdade. E aí vai uma coisa que no Evangelho, não foi eu que estou dizendo, leia Atos dos Apóstolos. Como eu afirmo aqui, queridos, doa a quem doer. A verdade precisa ser pregada. A mensagem de libertação, de restauração e de arrependimento dos nossos cultos precisam ser anunciados. Doa a quem doer. Independente, presidente, governador, síndico, um amigo muito chegado, pode ser até um clero, como está. Pode ser um clero. Doa a quem doer, pregar a mensagem do Evangelho. Por quê? Quanto mais você tem, mais você será cobrado. Nós não temos a desculpa de dizer que nós não conhecemos a verdade do Evangelho. Lembra das aulas do Antigo e Novo Testamento? Não temos. Colegas formados, eu pergunto para vocês, indo para a minha parte final, qual o texto do seu chamado ministerial? Vocês lembram? O meu, indo no discernimento de Cristo, que confirmou o meu chamado ministerial, é o texto da carta do apóstolo Paulo, que é o texto que diz liberdade cristã. Carta do apóstolo Paulo para nossa liberdade cristã. Gálatas. O apóstolo Paulo, nesse contexto de muita agitação aos Gálatas, onde a mensagem e os argumentos do apóstolo dos gentios foram a justificação pela fé. Esse trecho é o meu norte de cobrança pessoal e de responsabilidade com a mensagem que eu vou levar até Jesus me chamar para a glória. Recorte desse texto. E que a gente precisa. Isso está na Bíblia. Diz o seguinte, Gálatas capítulo 1, versículo de número 6 e diante. Admiram que vocês estejam se afastando tão depressa daquele que os chamou para si por meio da graça de Cristo. Vocês estão seguindo um caminho diferente e se faz passar pelas boas novas, mas que não são boas novas. De maneira nenhuma, diz o apóstolo Paulo. Então, sendo perturbados por aqueles que distorcem deliberadamente, olha que loucura, o bispo, distorcem deliberadamente
fala no versículo 8 do capítulo 1, que seja amaldiçoado. Você pode ver em qualquer versão. É até no original. É isso mesmo. Que seja amaldiçoado qualquer um, incluindo nós. Olha, a gente não sabe o propósito. Incluindo nós, ou mesmo um anjo do céu, que anunciar boas novas diferentes da que nos anunciamos. Repito, diz o apóstolo Paulo. O que disse antes? Se alguém anunciar boas novas diferentes das que vocês receberam, que estes sejam amaldiçoados. Eu não quero isso para a minha vida. Vocês querem? Pregue a palavra. Paulo Antes. Pregue a palavra. Pregue a palavra. Pregue a palavra. Pregue. A nossa espiritualidade não é medida pelos dias que frequentamos o templo, mas pela maneira honesta e ética que damos frutos no nosso dia a dia. Nós temos aí, nós ouvimos muito blá blá blá, e eu presto muita atenção no que eles dizem, esses que falam blá blá blá, e eles não dizem nada. Dizem nada. Presto muita atenção ao que eles dizem e eles não dizem nada. Sobre Jesus Cristo, mas muito poucos a ética nos seus vários campos. Nós temos muito carisma, que são os dons, mas temos muito pouco caráter no nosso dia a dia, na nossa vida, nas nossas relações e transações, principalmente comerciais. Caráter, ética. A placa de Jesus, então, pode estar na porta, mas a lógica de Cristo, ela precisa estar no nosso coração. A placa pode estar na porta, mas a lógica do Evangelho e a mensagem de Cristo, que transforma o homem em mulher, precisa estar no nosso coração. Concluo dizendo: somente as Escrituras, somente a fé, somente a graça, somente Cristo e somente Deus agora. Obrigado, colegas, pela confiança e aos diretos professores pela grande e profundo aprendizado. Meu muito obrigado. Professor Marcelo, você é o discurso, orador da sua turma. Parabéns,